4 anos atrás, eu queria muito ir num evento de marketing digital que eu achava que seria um grande diferencial para o meu negócio. Um ano antes, eu tinha mudado de área profissional, eu tinha trocado a profissão de farmacêutica para trabalhar no marketing digital. Eu sonhava em ter liberdade de tempo, não precisar trabalhar 8 horas seguidas em um negócio que não era meu. Desejava ter liberdade geográfica, poder trabalhar de dentro de casa ou em qualquer lugar do mundo. Desejava a liberdade financeira e não um salário fixo todo mês. E um ano depois, nada disso ainda estava acontecendo comigo. Eu já estava no meu terceiro negócio e nada de liberdade. Pelo contrário, eu estava presa em dívidas com um saldo bancário bem negativo. Mas eu coloquei na cabeça que eu precisava muito ir nesse evento, porque se eu fosse, algo ia mudar para mim. Mas eu não tinha dinheiro para comprar o ingresso do evento, era em outro estado. Eu não tinha dinheiro nem para passagem e nem para hospedagem. Fora alimentação e deslocamento, mas eu queria muito ir. Então eu pedi o cartão de crédito emprestado para um cliente na época para comprar o ingresso, que era bem caro. E para minha surpresa, ele disse para mim: Carol, eu gosto muito do seu trabalho. O final de ano tá chegando, deixa que eu compro o ingresso para você de presente. Uma despesa a menos. Maravilha. Em 2020 eu tinha uma viagem agendada para a Bahia, mas por causa da pandemia eu acabei não indo. E acabei ficando com um saldo disponível de hospedagem numa agência de viagem. Então eu resolvi entrar em contato com a agência para saber se eu poderia usar esse saldo. E eles disseram que sim, que eu poderia usar esse saldo. Teria que pagar apenas uma diferença, que eu não tinha, mas meu irmão tinha e pagou para mim. Ficou faltando apenas a passagem, que a minha mãe maravilhosa comprou para mim. O pessoal que ia participar do evento de marketing digital criou um grupo no WhatsApp para poder dividir de deslocamento e hospedagem. E nesse grupo eu conheci uma pessoa que, além de estar hospedada no mesmo hotel que eu, estava no mesmo andar e no quarto de frente para o meu. Ele pagou o deslocamento para o hotel e para o evento todos os dias. E ainda me apresentou uma pessoa que fechou um negócio comigo que fez total diferença para a minha vida. Eu tinha uma intenção muito bem definida e acabei recebendo muito mais do que eu esperei e de maneiras inesperadas. Muito se fala sobre lei da atração, visualização, mas pouco se fala da base científica por trás disso. O que faz com que muitos pensem que aquilo que você deseja, visualiza, intenciona, seja milagre. Não tem mágica. Tem química, tem física, tem biologia e neurociência por trás. E se você ficar comigo aqui até o final desse conteúdo, eu vou liberar um presente para você experienciar na prática isso que eu estou falando. Cada vez mais a neurociência vem comprovando que aquilo que você pensa influencia na sua vida. Então, se você soubesse que tudo aquilo que você pensa vai moldar a sua vida, como que você pensaria e agiria? Primeiro, vamos pensar no agora. Em como você acordou hoje. O que você fez no seu dia. Como foi a sua última semana. Como que você levantou da cama. E o que você fez depois disso. Como você escovou os dentes, tomou banho. Você praticou atividade física antes de trabalhar. Você foi trabalhar. Como que você trabalhou? Encontrou alguém que te dá nos nervos? Ou pensou em alguém que te dá nos nervos? O que você sentiu? E o que você fez quando chegou em casa? Estudou? Aprendeu algo novo? Rolou o feed? Viu histórias de terceiros? E o que você sentiu? Assistiu novela? Série? Que horas você foi dormir? E como você acordou? Se você soubesse que tudo aquilo que você pensa cria a sua vida, você pensaria ou faria alguma coisa diferente? A neurociência diz que o cérebro é criado para refletir tudo o que você sabe sobre a sua vida. O seu cérebro é um arquivo de tudo aquilo que você já viveu, de tudo aquilo que compõe o seu ambiente. Então, será que é o seu cérebro que controla o ambiente ou é o ambiente que controla o seu cérebro? Quando você acorda do mesmo jeito, na mesma hora, e aperta soneca, e faz sempre tudo do mesmo jeito, as mesmas roupas, o mesmo penteado, o mesmo caminho para o trabalho, as mesmas emoções, as mesmas pessoas, o seu cérebro não aprendeu nada de novo. Quando temos os mesmos pensamentos, sentimentos, emoções e comportamentos no ambiente, nós reforçamos os mesmos circuitos neurais criados através da conexão de células nervosas. E após repetir várias e várias vezes os mesmos pensamentos, emoções e comportamentos,
nós criamos uma personalidade que deixa essa rede neural cada vez mais forte. A forma que você pensa e sente cria o seu jeito de ser. E o seu jeito de ser é o reflexo do seu cérebro e corpo trabalhando juntos, ou seja, da sua mente. Entenda como isso acontece. Toda vez que você pensa, o seu cérebro libera neurotransmissores e peptídeos, que são pequenas proteínas. Neurotransmissores e neuropeptídeos são mensageiros químicos que enviam informações para o corpo ter uma sensação, sentimento ou uma emoção em resposta ao pensamento. Quando o cérebro percebe que teve essa sensação ou sentimento, ele gera um pensamento idêntico a essa sensação para produzir mais mensageiros químicos, para que você pense de acordo com a forma que você está se sentindo. E é assim que um ciclo infinito de pensamentos e sentimentos são criados, formando conexões neurais com um padrão mental fixo. Em outro vídeo eu expliquei com detalhe como essas conexões neurais são formadas, eu vou deixar aqui no card. Tudo aquilo que você sente com base nos seus pensamentos automáticos, e a neurociência já constatou que nós temos de 60 mil a 70 mil pensamentos por dia, e a maioria deles são sobre a mesma coisa. Esses pensamentos automáticos condicionam o corpo a memorizar emoções que refletem a mente inconsciente. Você pode até pensar que comanda a mente de forma consciente na maior parte do tempo, mas o seu corpo foi programado e condicionado de forma subconsciente, se tornando a própria mente. Quem dirige e ouve música ao mesmo tempo sabe do que eu estou falando. É automático, faz sem pensar. Quem cozinha toda semana há muito tempo também sabe como é isso. Eu amo bolo de cenoura. E nas primeiras vezes que eu fazia, eu precisava ficar olhando a receita, seguindo passo a passo para fazer o bolo. Agora eu já fiz tantas vezes que eu faço sem pensar. O nosso cérebro é um banco de dados enorme de tudo aquilo que nós já experienciamos. É por isso que, se nós tivermos sempre os mesmos pensamentos, nós vamos sempre nos sentir da mesma forma, por causa dos registros químicos das nossas experiências passadas. Se as nossas células nervosas disparam sempre da mesma forma, nós acabamos liberando sempre os mesmos mensageiros químicos. Lembra? Neurotransmissores e peptídeos. Essas substâncias, elas treinam o nosso corpo para ter sempre as mesmas sensações, emoções e sentimentos. Esses mensageiros químicos, eles enviam informações para nossas células em todo o nosso corpo. Quando essas células recebem essas mensagens químicas, elas criam ou alteram uma proteína. E essa nova proteína, ela ativa o DNA no núcleo da célula, expressando um gene, ou seja, ativando ou desativando um gene que corresponde à mensagem vinda de fora da célula. Feito isso, a célula cria uma nova proteína de acordo com o DNA, com o gene que foi ativado ou desativado, e libera essa proteína para o corpo. Se novos pensamentos, sentimentos, escolhas e comportamentos, as mesmas informações vindas de fora da célula, são enviadas ativando sempre os mesmos genes no interior da célula. Imagine esse processo por mais de 30 anos. O corpo acaba produzindo sempre as mesmas proteínas, com estruturas mais fracas e funções reduzidas. E dessa forma, o corpo adoece. E com o tempo, duas coisas podem acontecer a nível celular. Primeiro, como a célula está sempre recebendo as mesmas informações, ela pode adaptar a membrana celular com mais pontos receptores para os mesmos mensageiros químicos se ligarem. É como se a célula colocasse mais fechaduras na mesma porta para os mensageiros químicos que são a chave conseguirem abrir. Segunda coisa é que a célula fica sobrecarregada com as mesmas emoções e sentimentos, quando fica recebendo sempre os mesmos mensageiros químicos. A célula acaba se acostumando com as mesmas substâncias se ligando ali. E aí os receptores na membrana da célula ficam dessensibilizados e acabam não abrindo mais a porta. Então, para a porta se abrir, o cérebro precisa de emoções e sentimentos e sensações muito mais intensas, com mensageiros químicos mais potentes para conseguir abrir a porta e ativar o gene dentro da célula. Em outras palavras, para que o corpo fique estimulado e se mexa, ele precisa de uma dose maior de irritação, de preocupação, de raiva, ciúme, inveja ou qualquer outra emoção que o corpo esteja viciado. É por isso que muitas vezes uma pessoa acaba fazendo uma tempestade no copo d'água.
Quando vê, já gritou, já falou que não devia, já correu atrás do ex que trata ela mal. E esse tipo de coisa. Quando o corpo não tem as necessidades químicas e emocionais atendidas, ele sinaliza para o cérebro produzir mais dessas substâncias. É como um vício. É assim que funciona a neurobiologia da dependência emocional. Quando os sentimentos se tornam o jeito de pensar, ou quando os pensamentos refletem a forma como nós estamos nos sentindo, estamos vivendo um programa subconsciente. E para mudar de verdade é preciso ir além. Além do ambiente, além do conhecido, além das circunstâncias atuais. Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King são exemplos disso. Eu, sem saber, fui além da realidade atual quando decidi participar daquele evento de marketing digital, mesmo não tendo a menor condição para isso naquela época. Tendo uma intenção clara, uma visão e um objetivo maior do que as circunstâncias atuais. Você pode imaginar algo que você quer tanto, tão claro e tão nítido, a ponto de sentir as emoções elevadas que estão relacionadas com isso, a ponto de parecer que você já conseguiu aquilo que você quer? De acordo com a neurociência, isso é totalmente possível. Nas sessões de reprogramação mental com o PNL, nós também fazemos isso. A sua personalidade, a forma como você pensa, que você sente, que você age, criou hábitos e memórias que se tornaram a sua vida, a sua realidade atual. Querer algo novo, sendo o velho eu, não vai funcionar. É por isso que boa parte das pessoas preferem acreditar que é mágica, que é milagre, pois querem a mudança sem querer mudar. Existe um princípio na neurociência que diz que células nervosas que disparam juntas permanecem conectadas. O seu cérebro dispara sempre os mesmos impulsos nervosos, as mesmas células nervosas, libera sempre os mesmos neurotransmissores e peptídeos, as mesmas emoções, a mesma sinalização celular, a mesma expressão gênica. E toda essa sequência começa com um único pensamento. Portanto, ao mudar sua forma de pensar, você faz com que o seu cérebro crie uma nova sequência, novas conexões neurais, novo padrão mental. O seu cérebro começa a funcionar de uma forma diferente. Com conhecimento e informação, você consegue fazer isso. Pois sempre que você aprende algo novo, o seu cérebro cria novas conexões neurais. Aprender é sobre criar novas conexões e lembrar é sobre reforçar as conexões antigas. Para cada pensamento que você tem, existe uma química associada a ele. Seja tristeza ou alegria, existe uma sequência, uma conexão neural e padrão mental específico para isso. Os pensamentos são a linguagem do cérebro e os sentimentos são a linguagem do corpo. Quando o corpo reflete uma emoção ou sentimento para comunicar o que você pensa, cérebro e corpo estão trabalhando juntos. Imagine essa relação cérebro e corpo por mais de 30 anos. Vira um ciclo de pensar e sentir, um programa automático e subconsciente, que, como o Dr. Joe Dispenza diz, que criou o hábito de ser você mesmo, formando um conjunto de crenças, atitudes, reações emocionais e comportamentos subconscientes. Por isso, não adianta pensar positivo, fazer visualização, se esses velhos programas ainda estão memorizados em você. Se na maior parte do dia você está sentindo raiva, medo, preocupação, ciúme, inveja, ressentimento, cérebro e corpo não estão trabalhando juntos, eles estão em oposição. Então, para você que ficou comigo até agora nesse conteúdo, eu vou te presentear com 20% de desconto no meu treinamento Mente Equilibrada. Nesse treinamento, você aprende a proteger a sua saúde ao controlar o estresse. Além de ganhar mais autocontrole, clareza mental, concentração e energia, você também terá acesso a uma reprogramação mental para expressar uma nova versão de você, com novos pensamentos, sentimentos e comportamentos. O link está aqui na descrição do vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.